Olá, tudo bem? Prazer falar com você. Você aí e eu aqui. Dá para conversar. Antigamente nós não tínhamos essas ferramentas, né? Eu também não tenho em casa aqui um estúdio. Tudo que eu faço aqui é sem estúdio, né? É olho no olho, ao vivo. Eu sou, hoje, eu sou aquilo que eu não era. Deu para entender? A lição de hoje fala sobre isso. Paulo, ele era um. Antes de converteu, era outro homem. Então, eu morava no bairro Vila Marina. Vila Marina. E ficava de frente à casa de um amigo meu, uma família amiga nossa. Era o antigo frigorífico Conde do Pinhal. E por ali passava um rapaz, eu já falei isso aqui, em momentos outros. Passava um rapaz de cabelos meio longos, porém nem tanto, com violão sobre as costas. E a minha primeira esposa disse para a vizinha, o nome dela eu vou falar porque eu conheço bastante ela. Família dela, seus pais, Antônio, né, e a mãe Santa. A mãe Santa. E por ali passava esse rapaz, já disse aqui. Cabelos levemente compridos, um violão sobre as costas, uma Bíblia na mão. E ela perguntou assim, quem que é esse rapaz? Ela meio extrovertida, meio cá, meio lá, uma pessoa muito boa, mas tinha aquele jeito, sabe, despojado. Aí, assim, chama para mim que eu quero conhecê-lo. Aí, como um bom missionário, né, ele voltou. Porque o crente, o cristão não pode perder a viagem, né? Ele tem que aproveitar todos os momentos. Saindo pela rua, pelas ruas, encontrou uma pessoa, boa tarde, bom dia, como é que vai, tudo bem? E aí você vai criando um relacionamento. Aí você fica amigo dessa pessoa e já começa a estudar a Bíblia com ela, ok? Você aí que é um cristão, segue essa método porque a pessoa vai se converter não tanto pela doutrina, mas sim pela amizade. E assim chamou o rapaz. O nome dele é Astrogildo, né? Ali a família tinha duas filhas, né? A Magna e a Ruth, em memória, né? Hoje. Aí eles conversaram e ele logo se apresentou, disse o nome, onde morava, que era o mesmo bairro ali, certo? A família, o pai também, seu Antônio, a mãe não me lembro. Alguns irmãos assim que também não me lembro o nome dos seus irmãos. Correto? Eu sei que um deles era Juca, mas deve ser também um apelido, né? E aí, ele logo ofereceu para estudar a Bíblia em casa, naquele método antigo lá do pastor Henrique Berg, né? Henrique Berg. Tinha lá os estudos, né? Sobre a Bíblia, o começo, depois sobre... E vai subindo assim, né? Sobre a história do mundo, um capítulo da Bíblia, que é Daniel, capítulo 2. E assim começou a estudar conosco. Muitas vezes sem luz. A luz de vela, de lamparina. E as coisas eram assim, muito difícil. Tinha lá 4 meninos, 2 meninos e 2 meninas. Pobreza. E não abaixo da linha da pobreza, né? Mas pobreza, tinha emprego fixo, assim por diante. E aí começou o melhor. Ela falou assim, olha, eu aceito, mas primeiro eu preciso falar com ele. Você sabe que sou eu, né? Você já me conhece, sabe da minha ficha corrida, né? Como diz aí no meio da justiça, né? Você conhece a mim, como eu era, meu ciclo, né? E aí nós começamos os estudos, né? E a pessoa que me deu o estudo bíblico não era adventista, eu não sabia disso. Fumava.
Muitas vezes ele ia em casa com um cigarro na meia, né? Para dar aquela escondidinha, né? Tomava lá um chopinho, fazia academia, judô e coisa tal. E aí começou a estudar a Bíblia comigo, ou conosco, né? E aí, então, o que aconteceu? João Bezerra me dava estudo, que não era batizado, mas era e é um profundo conhecedor das Escrituras e também das profecias. É um amigo meu. Eu estou na casa dele hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Né? E aí foi dando os estudos, já falei isso aqui de novo. Aí completou os estudos, certo? E aí foi o segundo passo. Trazer o pastor distrital para nos visitar, juntamente com ele, ou seja, a pessoa que nos deu estudo. E ele, João Bezerra vinha em casa e trazia lá José Paiva, né? José Luiz Paiva, um homem correto, meio brabo assim, mas um bom sujeito. Mas todo mundo é assim, né? Também com José Meleto, vinha em casa, com seu par lindo Meleto, Mário Olivato, e assim por diante. E assim começou a minha vida cristã, certo? Fui batizado no dia 28 de junho de 1980. Quanto tempo faz? Se hoje é 25, você tira para 80, só fazer a conta, era 25 menos 80, vai dar uma conta lá que eu saber quanto tempo faz que fomos batizados. E aí eu comecei a me relacionar com aquela nova comunidade. Aqueles novos amigos, eu perdi tudo. Porque o costume agora era outro. E aqueles amigos eu perdi, mas ganhei outros amigos especiais. E aí eu aprendi a conviver com eles. Desempenhei algumas tarefas na igreja, como ser um professor de escola sabatina, certo? E outros ministérios eu acabei desenvolvendo ali como diretor do departamento de ação missionária, né? Pequenos grupos, coinonia, e fui ali desenvolvendo o meu ministério, amigos. E também cheguei à direção da igreja. O pastor, ele é aquele que comanda a igreja, mas ele tem vários distritos, ou seja, tem várias igrejas para poder administrar, fazer comissão, santa ceia, apresentar bebê, assim por diante, fazer funeral, essa parte é meio ruim, entende? Então ali eu comecei a desenvolver o meu ministério, dava também estudo bíblico, já nasci cristão, dando estudos bíblicos, batizei muitas pessoas, mas quem oficializou foi esqueci, o pastor, né? O pastor distrital não podia fazer batismo, mas o ancião pode fazer batismo, pode, quando o pastor autoriza. Pode dirigir comissão? Pode, se o pastor autorizar. Os ritos da igreja, pode fazer também Santa Ceia? Pode, quando o pastor autoriza. Então, o desenvolvimento no ministério da igreja, todo mundo tem um ministério na igreja. Ministério jovem. O jovem faz um culto, não para jovens só, né? Mas dirigido pelos homens. Assim também como a ASA, né? Fazem também evangelismo, né? Através da beneferência, não é? Através de cesta básica, através do curso Como Deixar de Fumar, através de bordado, crochê, fazer bolo, pães. Você vai criando ali um relacionamento, certo? E vai ali, levanta as pessoas, né? Vai lá fazer precisa fazer o pão. E aí o diretor da ASA faz o pão, faz o pão, é um alimento especial para o ser humano. Antigamente o pão ele era muito, fazia parte principal da ração do alimento humano.
Você não vai descrever e falar que foi Deus tudo que criou. Aí já começa o evangelismo. Tá vendo? Então, todos os departamentos da igreja, diretor missionário, jovem, entendeu? Assistente social, são todos os departamentos com a finalidade de pregar o evangelho. Por que eu falo isso? Eu estou fazendo aqui uma recordação, basicamente, não. Essa recordação serve para aquele que vos fala. Nós temos que conhecer a história. A história um dia foi presente e o futuro vai ser história. Para mim, só existe dois tipos do verbo: passado, presente e futuro. Com isso, eu quero aqui terminar, queridos. Quero aqui terminar. E te dizer que fiquem em paz com Deus, vizinhos e com todo o seu relacionamento. De trabalho, na escola, enfim, todos os seus relacionamentos interpessoais. Um abraço a todos. Fiquem todos com o Papai do Céu. Antes, porém, uma oração, não é? Pai querido, muito obrigado por essa reflexão que fizemos, ora, ou seja, agora. Muito obrigado por essa reflexão que foi boa para mim. Se for boa para as pessoas, eu já fico, já cumpri a minha missão. Né? Portanto, perdoe os nossos pecados. Nos ajude a ser melhor cada dia. É o que peço, ou o que pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Como eu sempre digo, eu vou, mas volto.